Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Simples Forma aqui no YouTube, e hoje eu queria abrir o vídeo com uma pergunta. Você sabe lidar com o problema quando ele aparece? E você sabe lidar com o cliente quando está com um problema no meio da produção? Há poucos dias atrás a gente estava falando a respeito sobre lidar com problemas, né? Que a gente deve, né? Não só videomaker, mas em qualquer área de atuação, seja lá ou seja a sua área, a gente tem que se precaver, né? A gente, quando começa a ver o problema chegar, a gente tem que, né, dar um passo adiante e resolver o problema antes que a bomba estoure na nossa mão. Mas e quando o problema vem assim do nada? E quando você está no meio da produção e essa situação acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Nesse final de semana a gente estava fazendo a transmissão, né, no consultório de uma cliente. A gente estava, né, fazendo a transmissão da aula dela, né, do curso da aula dela, que era ao vivo. E ela não tem muita afinidade com essa parte de tecnologia, mexer com Zoom, enfim. Está muito longe dela, graças a Deus, e por isso ela contratou a gente. Mas o que houve? No meio da transmissão, a internet caiu. E aí teve ali alguns segundinhos total sem internet, o Zoom até fechou, e aí ela entrou no primeiro estado de desespero. Oh meu Deus, e agora o que eu faço? E nesse momento, né, naquele dia eu estava com a Bia, e a gente chegou, não, calma cliente, fica tranquila, vamos esperar um pouco, as pessoas entendem que isso é uma coisa que a gente está sujeito, a internet pode cair, a gente vai voltar rapidinho, se não voltar a gente pega o seu celular e continua a aula através do celular. Não precisa de desespero. E assim foi feito. A gente conversou, ela acalmou, e pouco tempo depois a internet voltou e não precisou nem usar o celular naquele momento. E pouco tempo depois a internet caiu mais uma vez. De novo a gente foi ali, contornou a situação, conversou com ela, conseguiu acalmar os ânimos dela e a situação voltou a fluir. E faltando uns 20 minutos para acabar a aula, o que me acontece? Falta luz. Aí pronto, numa situação dessa, no meio da transmissão, falta luz, quase que eu entro em desespero também. Mas como a cliente já estava num estado de nervo, porque já tinha caído a internet umas 2 vezes, e ela já estava ansiosa, a gente não podia se dar o luxo de começar a pensar em entrar em desespero também, porque senão todo mundo ia entrar nessa paranoia e ninguém ia sair do lugar. E aí nessa situação, o que a gente fez? Antes da gente pensar, arrumar uma solução, antes da gente tentar correr de um lado e para o outro, a gente simplesmente parou, olhou para a cliente e falou, cliente, calma, vai ficar tudo bem. Acabou a luz, mas ainda tem o meu celular, ainda tem o seu celular, tem o celular da Bia, a gente ainda pode fazer essa transmissão, fica tranquila, falta pouco tempo para acabar a aula, a gente pode finalizar isso usando só o 3G, 4G, não sei, no Brasil é meio estranho, não sei em qual G que a gente tá. Enfim, beleza, a gente pegou, teve que realmente parar um pouco mais ali para eu conversar com ela, mas a situação voltou pro eixo e a gente conseguiu terminar de fazer a transmissão dessa aula só usando o celular dela. Eu botei em cima do tripé e a coisa rolou, a gente finalizou a aula, muito bem, obrigado. Não é de hoje que a gente, quando vai lidar com o cliente no meio de uma produção, ou no início de uma produção mesmo, a gente tem que dar quase que de psicólogo para essa pessoa e fazer o cliente entender que não é um bicho de 7 cabeças, que fazer uma transmissão, de que gravar um vídeo não é difícil. Isso faz parte da nossa área de atuação, a gente tem que entender também as ansiedades e as dificuldades da pessoa para a coisa fluir melhor. E isso foi uma coisa que a gente só aprendeu com o tempo. De repente a gente pegou uma cliente que entrou em completa paranoia, um freak out, e a pessoa começou a passar mal, ficar vermelha, suar, só porque ia gravar. E não é uma situação rara de acontecer. Acontece, e é de fato o nosso papel, né, como profissional, como videomaker que sabe levar a situação, orientar a pessoa, tranquilizar ela, e só depois que ela estiver tranquila e boa realmente para continuar a produção, aí sim a gente dá continuidade. Porque não adianta nada você tentar forçar, meter ali uma bronca para o negócio ir, vai ficar forçado, vai ficar ruim. É melhor você atrasar ali a produção em 5, 10 minutos e fazer a coisa ir mais tranquila. Bom, isso era tudo que eu queria passar aqui para vocês hoje, contar um pouquinho de como foi essa mais uma experiência com transmissão, e dessa vez com uma situação um pouco adversa, mas que a gente conseguiu dar ali uma volta, contornar a situação, conversar com o cliente
e correu tudo bem no fim das contas. Mas me conta você já passou por alguma situação dessa? Você já se viu numa situação que fala, cara, isso tá fora do meu controle, não tem o que fazer, mas no fim você parou, pensou, conseguiu contornar a situação? Vamos trocar essa ideia, deixa aqui nos comentários e vamos conversar, beleza? Eu fico por aqui e amanhã a gente volta com mais. Valeu!